Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Autoridades brasileiras levaram hoje a maior bronca pública já feita por Donald Trump em razão da perseguição que essas autoridades fazem a adversários políticos aqui no Brasil. Trump escreveu que o ex-presidente Jair Bolsonaro é perseguido dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Classificou a perseguição a Bolsonaro, a sua família e milhares de apoiadores como uma caça às bruxas, a qual ele está acompanhando muito de perto. Também disse que o único julgamento que deveria acontecer é o julgamento das urnas e terminou com um recado em letras maiúsculas: deixem o Bolsonaro em paz. E qual que foi a repercussão por aqui? O governo Lula se apressou em contra-atacar. Lula disse que o país é soberano, que não aceita interferência ou tutela de quem quer que seja. O STF não se manifestou oficialmente, mas deixou vazar para fontes que considera que o problema é político e a resposta já teria sido dada por Lula. E dentre os aliados de Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ecoou as palavras de Trump e escreveu que Bolsonaro deve ser julgado somente pelo povo brasileiro nas eleições. Enfim, como a declaração de Trump mexe no xadrez político e jurídico atual do Brasil. Eu te convido a debater isso e muito mais a partir de agora no Última Análise, que está no ar. E para debater com a gente, temos aqui no estúdio Deltan Dallagnol. Tudo bem, Deltan? Como você está? Grande Tosi, graças a Deus, tudo bem. Olá, Guilherme, Marcília, bom demais estar com vocês. Guilherme Kilter, bem-vindo novamente, tudo certo? Obrigado, Tosi, tudo certo. Boa noite a você, a todos os meus colegas e a nossos espectadores aí da Gazeta. Saudações, André Marcília. Fala, Tosi, cumprimento você, boa noite aos meus queridos garotos, Deltan e Kilter. Olha só, Donald Trump dedicou algumas boas linhas do seu perfil, na rede social, a rede social dele, né, o Truth Social, para o Brasil nesta segunda-feira. Para quem que ele estava escrevendo? Para quem que foi o recado? Foi para Lula? Foi para Moraes? Foi para o povo brasileiro? Lembrando que a manifestação de Trump ocorreu enquanto ainda acontecia a cúpula dos países do BRICS aqui no Brasil, em que esse bloco mandou recados de que pretende ser uma alternativa mesmo à liderança dos Estados Unidos na geopolítica mundial. Vamos analisar então esta postagem em partes para entendermos os recados contidos ali e depois a gente passa para a repercussão e outros desdobramentos. Veja aqui o que escreveu Trump. O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. E aí a gente faz uma interrupção ali no post do Trump e aí vamos perguntar, para quem que é esse recado, né? Não está bem identificado ali, fala de perseguição. Perseguição a gente associa a algumas figuras aqui no Brasil, mas já dá para alguém vestir a carapuça nessas primeiras linhas ali da postagem do Trump? Antes de mais nada, só queria ressaltar que o Marcília chamou a gente de meus garotos. Não sei se você percebeu. Eu me senti muito mais jovem. Ele está se assumindo esse papel de avô cada vez mais. Assim, cada programa que passa, ele encaixa melhor ali no papel, né, o Marcília. Mas essa fala do Trump pegou muita gente de surpresa hoje, né, Tosi? Ninguém esperava que ele fosse falar isso hoje, de forma como tem falado. Até agora, a mídia colocava como se fosse uma coisa do Eduardo, não, porque os bolsonaristas de extrema-direita dizem que vão fazer alguma coisa, até agora nada e tudo mais. E a gente viu que, de fato, está dando resultado. Não só a gente teve um secretário de Estado falando que o Alexandre de Moraes poderia, sim, sofrer sanções e que isso estava sob análise. Agora a gente tem o homem mais poderoso do mundo falando que está acompanhando de perto o caso do Bolsonaro. Então, acredito que é muito relevante um posicionamento como esse. Muda muito o jogo de cartas por aqui. A gente não viu o pronunciamento oficial da AGU, do Itamaraty, do STF. Só o Lula querendo desviar desse assunto, sair desse foco, falar o Trump que cuida das coisas dele, a gente cuida do Brasil aqui. E a gente não viu nota do Itamaraty, igual ele fez para The Economist, né? Então parece que uma revista britânica merece mais atenção do governo de forma oficial do que o pronunciamento do Donald Trump. Isso, no fundo, é medo. Eu imagino como deve estar agora os bastidores do STF, lembrando que Daniela Lima trouxe aquele bastidor de que durante a votação do Marco Civil da Internet, Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes teriam chego ali para o Nunes Marques falando para ele não ceder à pressão dos Estados Unidos, porque depois que você cede uma vez, você deve continuar cedendo sucessivamente. Eu quero ver agora se o Alexandre de Moraes não vai ceder, vai continuar puxando essa corda, esticando a corda, para ver até onde vai. Vai ficar interessante.
Ainda mais depois que o Eduardo falou que essa semana provavelmente vem outras coisas lá dos Estados Unidos, não só essa fala do Trump. Então eu pago para ver. Tosi, eu fiquei muito impressionado com essa fala, mais do que uma fala muito forte do Trump, a primeira que foge completamente do padrão em relação ao Bolsonaro, Lula, STF. Para além disso, pode ser um ponto de virada. Você pode colocar de novo, por favor, na tela para todo mundo ver essa declaração do Trump? Queria destacar de novo esse começo. Esse começo aí tem 2 pontos já fundamentais. Vejam como o Trump está declarando a inocência do Bolsonaro, na parte final, ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Então ele está declarando inocência, está elogiando o Bolsonaro como alguém que luta pelo povo, um patriota, e, em terceiro lugar, está dizendo que ele está sendo perseguido. Perseguido. Então, é um inocente, perseguido e que luta pelo povo. Esse começo de declaração já é fortíssimo. E em que contexto que ela vem? Para quem que é? A gente não pode tirar essa declaração do contexto do que aconteceu hoje. Hoje o Brasil, reunido com os BRICS, numa reunião de cúpula dos BRICS, embora com algumas ausências muito importantes, como do líder máximo da China, da Rússia, o Lula leu um relatório. Nesse relatório, ele fez uma série de declarações, uma série de compromissos ali dos BRICS, que estão em oposição à nossa, vamos dizer assim, ordem internacional hoje preponderante, que é liderada pelos Estados Unidos. E fez declarações do tipo condenando a invasão, os ataques à Rússia, mas não os da Rússia à Ucrânia. Fez declarações condenando os ataques ao Irã, mas não mencionou Israel e Estados Unidos, mas é óbvio de quem que está falando. Falaram ainda da criação ou fortalecimento de moedas locais em oposição ao dólar, o que é algo também que levanta a ira do presidente Donald Trump. Então, essas falas no contexto do BRICS, com certeza geraram uma reação dos Estados Unidos. Agora, essa reação dos Estados Unidos não pode ser lida apenas como uma resposta ao relatório dos BRICS, uma resposta à posição de Lula nesse encontro dos BRICS. Mas tem que ser lida também como algo que já estava sendo amadurecido, como o Guilherme disse. Aí já tinha o Marco Rubio dizendo no Congresso americano que estava examinando as sanções contra Alexandre de Moraes. E no final dessa manifestação, a gente vai chegar lá, vai ficar bem claro, na minha opinião, que o recado é sim para Moraes. Então a gente tem um recado duplo. Uma resposta a Lula, ao posicionamento de Lula querendo levantar um time de países, mas que vão acabar sendo isolados. A maior parte do BRICS hoje, que aceitou novos membros, são de ditaduras, é formada de ditaduras, e devem acabar isolados, querendo aí enfrentar os Estados Unidos, a maior potência mundial. Então é uma reação sim ao BRICS e é também uma reação aos abusos que vem acontecendo aí e vem enchendo o balde ao longo dos últimos anos e agora parece que o balde entornou. Vamos ouvir o Marcílio aí sobre esse recado aí nessa abertura do post do Donald Trump, Marcílio. Olha, Tosi, me parece claro o recado, é a nossa Suprema Corte. Agora, a questão é, a Suprema Corte ou o governo ou tudo, tanto faz, né? Me parece que hoje dentro do Brasil a gente tem um consórcio estatal, né, um puxadinho formado entre o Executivo e o STF. E isso daí é uma coisa em si já imoral. Se a gente for analisar com cuidado, isso transcende até esse caso Bolsonaro. Vamos ver, por exemplo, o que o Estado brasileiro fez com o Itamaraty. O Itamaraty virou moleque de recados do STF, virou moleque de recados do Lula, né, um órgão de Estado, um órgão da União. A AGU também. A AGU virou não vou dizer moleque de recados, mas, enfim, virou um escritório de advocacia do governo, do Lula, da Janja, de tudo, menos da União, menos desse ente abstrato onde nós todos estamos. Então, o Estado foi cooptado por uma espécie de consórcio em que o STF é o rei e o Executivo é a rainha da Inglaterra. É uma espécie de adereço do STF que o Executivo se serve do STF para ter governabilidade, e o STF se serve do Executivo para fazer um 2-1 com o Congresso e submeter a todos nós. É isso, esse é o jogo. Então, quando o Trump fala a quem ele está se referindo, importa. Sinceramente, a minha pergunta vai nesse sentido. Tanto faz, porque aqui no Brasil a gente já não tem mais instituições separadas, né? A gente tem o STF, e o STF é comandado por 2, 3 ministros.
um deles aparece e os outros ficam ali, né, com aquele negócio que fica mexendo os fios. E os demais órgãos ou estão nesse puxadinho, nesse consórcio, ou estão completamente cooptados. Tanto que um dos comentários que eu fiz sobre isso, assim que o Lula falou, acho que a gente vai comentar adiante, em defender soberania. Qual soberania? Mas tem soberania para defender aqui no Brasil? Qual é a soberania do Brasil? Qual a autonomia das instituições, dos órgãos, dos poderes? Não tem mais isso. Isso foi destruído. E isso é que é o grande golpe. Isso foi destruído, foi completamente corroído. Então, claro, o Trump não é obrigado a saber disso, e acho que o Trump não deveria ter mesmo dado nome aos bois. Não é a função dele, não é a função do chefe de Estado. Mas aqui, para nós, sinceramente, acho que não importa a quem ele quis se referir ou a quem ele se referiu, porque é tudo a mesma coisa, tudo boa gente, né? Só que ao contrário. Esse é o grande ponto, me parece, dessa história toda. Nós precisamos aqui também fazer uma lição de casa de entender que a gente não tem mais soberania, que as nossas instituições estão completamente amalgamadas por uma cooptação antidemocrática, isso sim. Fico pensando que a gente experimenta nesses momentos, muitos brasileiros, o sentimento que talvez parte da população iraniana também sinta em relação aos seus governantes. Não se sentem representados, se sentem ameaçados pelas brigas que seus líderes tomam o mundo afora, né? E de repente tem bombas caindo em sua cabeça, né, na cabeça da população. Não que vão cair bombas aqui de Trump sobre nós, mas podem vir bombas no sentido não literal, mas outras bombas podem vir por causa das ações de governo que está dissociado dos valores e do que pensa a maioria da sua população. Parece que esse é um momento em que a gente está muito parecido com o Irã, né, nesse sentido, né? Acho que a única diferença é que o governo do Irã deixa declarado, né, que eles não têm objetivo nenhum senão destruir Israel, enquanto aqui eles ainda fingem democracia, Estado democrático de direito e tudo. Mas retomando a postagem de Trump, vamos lá, vou jogar na tela ali, ele fala ali, eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava seu país, também um negociador muito duro em comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político. Algo que eu sei muito sobre. Aconteceu comigo, vezes 10, e agora nosso país é o mais quente do mundo. Aí tem uma identificação clara, né? Ele parece fazer questão de mostrar que ele tem uma identificação, inclusive do que aconteceu, do que ele passou com o que o Bolsonaro está passando. Como comentar, o que vocês veem dessa segunda parte aí? Antes da gente entrar nessa questão da perseguição do Trump, eu só queria ressaltar aquele outro comentário que ele fez, de que o Bolsonaro era um negociador muito duro no comércio. Eu acho importante, ainda mais que o Deltan mencionou o BRICS, porque, olha, se a gente compara a relação que o Lula fez hoje, estabeleceu hoje com os Estados Unidos e Rússia, e compara com a relação que o Bolsonaro tinha com os Estados Unidos e Rússia, é discrepante. Só deixa mais claro ainda como o Lula de fato é um anão diplomático. Se a gente lembrar, Bolsonaro mantinha uma relação muito boa com o Donald Trump, eles trocavam elogios publicamente, o Bolsonaro foi visitar, negociavam questões de comércio pessoalmente, e o Bolsonaro sempre aceitou ele muito bem e o colocava de fato como um aliado, assim como tem colocado o Javier Milei atualmente da Argentina. Com Lula a coisa é diferente. Lula, desde as eleições, já declarou claro que era oposição a Donald Trump e agora está tendo que lidar com ele no poder ali nos Estados Unidos, mesmo depois de apoiar o Biden, falar super bem do Biden e tudo mais. Mas o que chama atenção não é só com os Estados Unidos, isso é óbvio que essa relação seria desse jeito, uma relação mais afastada. O que chama atenção é a relação do Lula com os BRICS. A gente teve nesse final de semana a reunião da cúpula do BRICS, a reunião mais importante do ano para o grupo, e simplesmente os dois líderes mais importantes, Xi Jinping da China e Putin da Rússia, não vieram. Vale lembrar que durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro tinha relações muito boas com o Kremlin russo, foi até a Rússia, ele veio até o Brasil já uma vez, e também trocavam elogios e relações muito boas, mesmo sendo opositores, Estados Unidos e Rússia, digamos assim. O Lula nem isso consegue manter. Mesmo estando no BRICS, mesmo estando alinhado com a China e com esse eixo chinês-russo, não consegue manter uma boa relação. O Putin justificou que não veio ao Brasil para a reunião da cúpula do BRICS, dizendo que o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional.
se ele pisasse no Brasil, poderia ser preso, ou deveria pelo menos ser preso pelo Brasil, já que foi condenado no Tribunal Penal e todos os países membros deveriam prendê-lo. E o Brasil não se posicionou claramente sobre esse assunto, então ele disse que não viria. Xi Jinping não deu muita satisfação, foram manifestações mais veladas ali do próprio governo chinês que mandou um representante. Ou seja, quem são os aliados do Lula? Irã, as ditaduras do Oriente Médio, são pequenos países que já estão em guerra com Israel e claramente fazem oposição ao governo Donald Trump. Então Lula de fato está em maus lençóis. E agora foi feita, como resumo dessa reunião da cúpula do BRICS, um relatório que no relatório está escrito claramente que ele se opõe a esse unilateralismo usando as tarifas. Então é uma clara indireta ao Trump. Fala, somos contra as tarifas. E quem que mais usa tarifa atualmente no mundo? O Trump. O que o Trump faz de resposta? No dia seguinte que sai esse documento, ele já posta no domingo à noite falando, olha, vou aplicar 10% de tarifa a todos os países que se alinharem com os BRICS. E ele falou e cumpriu hoje mesmo, antes agora da gente entrar no ar, ele já anunciou 30% de tarifa para a Índia e 32% de tarifa para a Malásia, que são dois países aí que compõem o bloco dos BRICS. Dá para imaginar que vem no futuro mais tarifa para o Brasil, até porque o Trump já deixou muito claro que quem sabia negociar a questão do comércio era o Bolsonaro e até agora o Lula tem patinado nisso também. Assim, o Trump, inclusive, ele anunciou uma tarifa de 10% adicional para quem se alinhar com esse bloco do BRICS que ele chamou de bloco anti-americano. E quando a gente olha para o Lula, Gui, realmente é um anão diplomático. Veja que uma das principais pautas do Brasil dentro do BRICS era que o Brasil entrasse no Conselho de Segurança da ONU. Mas com essa ampliação quantitativa do BRICS, ele perdeu o foco. E agora o Brasil não conseguiu, nesse momento, nessa reunião de cúpula do BRICS, uma declaração em apoio ao Brasil ingressar no Conselho de Segurança da ONU. Uma outra coisa que me chama a atenção nessa declaração, nesse trecho que a gente destacou agora por último dessa declaração, foi o Trump começando a inserir a razão da perseguição política que ele menciona na primeira parte. Na primeira parte ele fala que o Bolsonaro é inocente, chama atenção para o patriotismo e fala que ele está sendo perseguido. E agora, nesse segundo ponto, ele começa a chamar a atenção para a razão da perseguição, destacando que o Bolsonaro aí, chegou, por pouco que não venceu a última eleição, e aclamado aí, está na frente na corrida eleitoral, nas pesquisas, começando já a sugerir o que ele vai deixar bem claro, que Bolsonaro está sendo perseguido politicamente. Essa é a razão dessa perseguição contra a qual o Trump ergueu a sua voz hoje. Marcília? Tosi, a gente precisa entender, né, que a gente tem aqui. Aliás, esse é um ponto que desde o início dessa história toda, eu digo, o Trump ele tem um interesse no Brasil, né, muito para além da questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um valor culturalmente dentro dos Estados Unidos, por isso a preocupação tão grande sempre foi dele com redes sociais, até mesmo pela aliança dele com o Elon Musk, mas existe uma preocupação que vai para além da questão das liberdades. É que com a liberdade de expressão você pode também ter liberdade econômica. E essa é uma preocupação essencial do governo Trump, né? Imagina só o que é dentro de um estado do tamanho do Brasil, as portas ali dos demais países da América Latina e as portas dos Estados Unidos, haver uma espécie de país absolutamente autoritário, censório, que trata as liberdades e a economia como se fosse algo ruim. Veja agora esse caso Justus, né, independente da família Justus, né, como um professor, imagina só, um professor universitário e uma psicanalista odiando empresários, né, eles tratam o empresário Justus como se fosse um objeto nefasto para a sociedade, né? Enfim, então a gente tem essa cultura sendo formada aqui dentro do Brasil. Isso preocupa os Estados Unidos. A gente viu, por exemplo, na reunião, o Deltan está falando do BRICS, a gente viu na reunião aqui do Mercosul, né, a diferença de tratamento, até comentamos aqui no programa, do Milei pro Lula. A forma como o Lula vê as demais nações aqui da América Latina e a forma como o Brasil tem visto as demais
nações, como, por exemplo, o Milei trata a questão das liberdades, como trata a economia do país e como nós aqui tratamos. Então, é um ponto relevante também para entender e até para a gente tirar um pouco da boca das pessoas esse doce de ficar falando, não, é que o Eduardo Bolsonaro está lá buzinando no ouvido, por isso que o Trump fez isso. Não, mas é que o Trump gosta do Bolsonaro. Não, mas porque o Trump é de direita, porque o Trump é fascista, porque o Trump é extremo, não sei mais o quê. Então, assim, acreditando que um presidente da República se daria ao desfrute ou perderia o seu tempo para fazer todo um movimento em nome de uma amizade, ou de um gosto, ou de uma ideologia. Não é isso. Precisa cair a ficha aqui no Brasil que nós estamos nos tornando uma espécie de patinho feio da América Latina, no pior sentido. Um patinho feio mesmo. Uma ovelha negra aqui entre os países latino-americanos, pela nossa incapacidade de entender que o capitalismo precisa ter liberdade e que liberdade é essencial para questões muito mais profundas da política e da economia democrática. E isso está se perdendo. O governo Lula é um dos responsáveis por isso se perder, porque ali você tem uma ideologia de esquerda muito tacanha e antiquada e retrógrada, mas também o Moraes e toda a turma dele com o que eles vêm fazendo a respeito do STF, a visão dele sobre democracia. Não se esqueçam, quem acha que o Moraes não tem ideologia, que vai para 2017 e fala assim, o Moraes ele era defensor da liberdade e tal. Pegue as aulas que o Moraes tem dado na USP, pegue as aulas magnas que ele tem proferido, vejam o que está se vocês tiverem um masoquismo realmente avançado, leiam o que ele escreveu na tese de doutorado dele, mas aí só para quem realmente tem muito estômago, e vocês vão ver lá que, eu tive não consegui terminar, mas enfim, o que eu li foi suficiente para perceber que existe ali uma função ideológica naquilo que está movimentando a sua intelectualidade, se é que ela existe. Pois olha, vocês fizeram menção aí ao BRICS, né, a esse encontro de cúpula que encerrou-se hoje no Rio de Janeiro, e aí eu pensei aqui um trecho que tem um discurso moralizador desse pessoal do BRICS. No tópico de número 5 da declaração dos líderes do bloco, eles mencionam o multilateralismo, a defesa da Carta da Organização das Nações Unidas, direitos humanos e liberdades fundamentais, que são o quê? Que são contraditórios com as ações de vários de seus membros, né? É só a gente olhar a repressão política na China, a guerra da agressão da Rússia contra a Ucrânia e as violações que são praticadas pelo Irã e pela Arábia Saudita. Parece uma piada pronta, né? Você colocar esses países do bloco como referência em direitos humanos, em liberdades fundamentais, defesa da Carta da Organização das Nações Unidas e multilateralismo. Fora a parte do clima, né? Porque o Lula várias vezes falou, não, porque nós temos que defender mais o clima e não sei o que, tarará. Qual governo tem recorde de queimada na Amazônia? O dele. Então é um discurso para inglês ver, de fato, né? Não, vamos defender aqui uma coisa, quando na prática todos os governos praticam o oposto. É isso que torna o Lula um anão diplomático todos os dias. E teve um outro ponto também na carta dos BRICS, que aí pareceu que realmente alguém tinha colocado às escondidas ali, né? Foi a condenação dos ataques da Ucrânia no território russo, né? Colocaram isso, não fizeram menção à agressão da Rússia à Ucrânia, mas condenaram o que eles chamam de ataques terroristas da Ucrânia contra civis e alvos civis na Rússia. É uma hipocrisia total, Tosi. Quando eu li essa parte de defesa de direitos humanos, eu também pensei, caramba, como eles têm coragem de colocar isso no papel. E você vê também o Lula agora, pela terceira vez, no encontro dos BRICS, dizendo que o que Israel faz em Gaza é um genocídio, querendo comparar, como ele fez no passado, as ações de Israel àquilo que o povo judeu sofreu na Alemanha nazista, o que é um despropósito. Então a gente vê aí realmente um esforço muito grande para ser partidário em toda essa história, mesmo nessa condenação dos ataques à Rússia e não vice-versa. Não se colocou de forma nenhuma como algo parcial. Então os atores que estão lendo essa história toda, a atuação dos BRICS, estão vendo o BRICS como um grupo que praticamente aí não é sério, como um grupo partidário, um grupo sectário
que está atuando contra a estrutura estabelecida, a ordem mundial existente hoje, e ele se colocando em oposição a tudo isso. Parece mais uma coisa partidária do que algo sério, propositivo. Eles não avançaram soluções, eles mais criticaram inclusive a estrutura de governança da ONU pedindo reformas. Marcília, se você for comentar alguma coisa, senão já vou para o próximo tópico ali da fala da declaração do Trump. Mas vamos lá que eu já junto já as emenda. duas. Antes da gente ir para a próxima, eu só queria ressaltar um ponto, se der para colocar na tela de novo essa última que a gente comentou do Trump. Por 2 vezes ali, eu fiquei curioso como que a grande mídia ia repercutir essa questão do Trump, da fala do Trump. E ali ele fala, conheci Jair Bolsonaro, tarará, tarará, algo que sei muito bem, aconteceu comigo 10 vezes, não no começo, aqui, que lidera todas as pesquisas. Conheci Jair Bolsonaro, tudo mais. Aqui, ó. Sua eleição foi muito apertada. Daí, quando eu fui assistir a cobertura do Globo News, é interessante, porque a repórter vai ler esse trecho e ela lê a descrição completa. Mas chega nessa parte, sua eleição foi muito apertada, ela faz um parênteses. A eleição que Bolsonaro perdeu e continua. E agora ele está liderando as pesquisas, ela faz outro parênteses. O que não é verdade, ele não lidera em todas as pesquisas. E continua lendo. Ou seja, eu me pergunto como que essa grande imprensa, como que essa grande mídia vai fazer uma defesa contrária ao Trump, vai defender esse posicionamento da STF, sendo que está muito claro que é um posicionamento enfático de defesa do Bolsonaro e que está sendo uma clara perseguição. Vai ser interessante de ver os argumentos que eles vão usar para colocar isso em xeque, porque até agora, de fato, não parece dar munição nenhuma para defender o que está fazendo o Alexandre Moraes e o STF. Mas eu acho interessante como nas entrelinhas eles colocam ali o seu posicionamento, né? Prosseguindo com a postagem do Trump, então, em seguida ele diz o seguinte: o grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. Muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. Chama-se eleição. Deixe o Bolsonaro em paz. Bom, aqui a gente tem vários pontos nesse último trecho mesmo, né? A começar com a frase: o grande povo do Brasil não vai aceitar o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Sim, Tosi. Primeiro ele coloca que é uma ofensa ao próprio povo brasileiro, que o povo brasileiro que deveria ser o responsável por julgar Bolsonaro nas urnas, nas eleições, e em seguida, em outros 2 trechos, ele faz uma ameaça. E a gente pode discutir aqui se é uma ameaça velada ou uma ameaça explícita. Quando ele fala que vai estar acompanhando de perto e quando ele fala deixem Bolsonaro em paz. E conta aí pra gente os comentários quem está acompanhando, se você acha que essa é uma ameaça velada que o Trump está fazendo ou se é uma ameaça explícita. E para quem que se dirige quando ele fala deixem Bolsonaro em paz? Quem não está deixando Bolsonaro em paz? Por isso que essa declaração não é uma declaração só contra Lula, ela é frontalmente contra os abusos de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro. E o Marcília está muito certo quando ele fala, olha, a gente pode até discutir se é em relação a um, em relação a outro, mas na verdade o que a gente vive aí é um consórcio, uma lua de mel entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo. É uma ditadura aí supremo-lulista, vamos dizer, o que a gente está vivendo hoje, para dar um nome aí, deixar um carimbo. E quando o Trump fala, deixem Bolsonaro em paz, estou acompanhando de perto, gente, para bom entendedor, meia palavra basta. Isso aí foi o limite da diplomacia. Mais do que isso é dizer assim, olha, eu vou punir quem tiver que ser punido. A última vez que eu lembro de ter visto o Trump chamar de caça às bruxas algo que estava acontecendo em relação a alguém, foi o que estava acontecendo em relação a Benjamin Netanyahu. E depois Benjamin Netanyahu foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional pelas suas ações justamente lá em Gaza, que Lula chama de genocídio. E o que o Trump fez? Ele reagiu e ele aplicou a lei Magnitsky contra 4 juízes, contra o procurador-chefe, inclusive bloqueando bens dessas pessoas, proibindo transações financeiras, proibindo até relacionamento com empresas americanas, o que proibiu, acabou interferindo, impedindo que eles usassem até endereço de e-mail. Eles não conseguiam mais usar e-mail, não conseguiam mais contratar software para a corte, fazer rodar as coisas na corte, no Tribunal Penal Internacional, porque as empresas de software são americanas e elas não queriam ter um relacionamento com o tribunal ali sancionado. E isso impactou até o funcionamento mesmo do Tribunal Penal Internacional, fora o impedimento de viajar para os Estados Unidos.
Mas isso não aconteceu só no caso do Benjamin Netanyahu, que foi em relação ao qual o Trump disse que existia uma caça às bruxas. Aconteceu isso também em relação à Turquia e em relação a Hong Kong. Em relação a Hong Kong, uma série de pessoas passaram a ser perseguidas, porque Hong Kong passou por domínio chinês, e uma série de pessoas passaram a ser perseguidas, alvo de repressão política, perseguição política, e o que o Trump fez foi aplicar sanções, de novo, da Lei Magnitsky, contra uma série de agentes do regime chinês e de Hong Kong. Aplicou contra o comissário de segurança, por exemplo, lá de Hong Kong, o chefe da polícia, contra o ministro ou secretário da justiça de Hong Kong. Aplicou sanções da Lei Magnitsky contra outros atores. E em uma outra ocasião que aconteceu, essas duas aconteceram nesse mesmo ano, essas duas aplicações de sanção em relação ao Tribunal Penal Internacional e em relação a Hong Kong. Mas existiu uma outra ocasião, agora de 2018, em que um pastor americano que vivia há 20 anos na Turquia, ele foi preso pelo regime, com acusações que eram fraudadas, era uma perseguição política religiosa sendo feita contra esse pastor. A prisão aconteceu em 2016, em 2018 o balde foi enchendo, vamos dizer, teve um período de maturação, como está acontecendo agora no Brasil, a gente pode fazer uma comparação, e o balde foi enchendo até que a última gota d'água encheu o balde entornou. Em agosto de 2018, o Trump aplicou sanções da Lei Magnitsky contra o ministro da Justiça e o ministro lá do interior da Turquia. De novo, proibindo viagens, impedindo relações financeiras com instituições americanas, bloqueando ativos. E o que aconteceu foi que, no mesmo dia ali das sanções, a moeda turca se desvalorizou 20% em relação ao dólar. Veja o impacto disso. E foram sancionados 2 ministros do executivo. Imagine se vem sanções aqui espalhadas aí para alguns ministros do executivo, ministros do STF. Gente, a moeda turca desvalorizou 20%. O dólar aqui ia saltar, aí vamos fazer uma comparação, de 5,5 para 6,5, 7. E isso levou a um esgarçamento na Turquia dos abusos que eles estavam praticando e a uma reversão. Eles soltaram em outubro o pastor que estava preso desde 2016, ou seja, 2 meses aí depois das sanções do Trump, houve essa reversão. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra básica. Trump não só aí fez uma ameaça, na minha visão, explícita, a gente pode discutir se foi implícita ou explícita, mas a meu ver explícita, muito clara, palavras duríssimas, e ele já mostrou que ele cumpre. Marcília, dá a impressão que o Trump está exercitando um pouco de autocontenção aí também, porque por muito menos ele já teria feito coisas mais agressivas, né, contra outros adversários na geopolítica mundial. Porque o Lula vem ali e fala, não, ele que vai cuidar das coisas no quintal dele, aqui nós somos soberanos, etc. Fica toda essa bravata, mas o Trump vai avisando. Agora ele avisou que está acompanhando muito de perto. E ninguém acompanha muito de perto se não tiver interesse, se não tiver já a intenção de fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, a tal bordoada que o STF pode levar, e por extensão o país, né, nós podemos levar, pode estar a caminho. A lei Magnitsky, tão prometida e, por enquanto, ainda nas reticências, virá, se virá, quando virá. O Trump está olhando de perto, diz ele. Deixa eu apenas inicialmente pedir desculpas aí que eu estou com a garganta um tanto quanto convalescendo, e coisa de velho, né? A gente começa, muda o tempo e a gente fica assim. Então eu estou chupando bala, tomando chá, né? Aliás, ofereço a todos vocês aqui um chá de frutas vermelhas, que é muito bom, e enfim. Mas isso não tem nada a ver com o assunto. O que tem a ver com o assunto é o seguinte: a lei Tosi Magnitsky ou essas sanções virão. Isso é um fato. Eu não tenho a menor dúvida disso. E também é um fato que isso não vai, infelizmente, a meu ver, tá? Posso estar aqui fazendo um prognóstico pessimista, chamem-me, como o Deltan fala, vocês aí do chat, me chamem de pessimista. Me chamem de pessimista. Eu gostaria muito de estar errado, ou gostaria muito, ficarei feliz se estiver errado, mas a minha crença é que nós não teremos, nós chegamos num ponto de não retorno.
E por que nós chegamos num ponto de não retorno? Porque diferente, aí, Tosi, um pouco pegando o gancho da tua introdução, antes de me passar a bola, nós temos, diferente de Venezuela, diferente de outros países, nós temos no Brasil uma situação que é assim, mais desconfortável. Por exemplo, na Venezuela, o Maduro está exposto. É a cara dele com aquele bigode do professor Girafales, que está ali absolutamente exposto a toda e qualquer pessoa. Não há ninguém que descaracterize da Venezuela aquela figura. Se você vai para o Irã também, vai estar lá o Ayatollah, não sei o quê. Se você vai pro... e assim por diante. Então, aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente tem o ministro Moraes protegido. O ministro Moraes, ele está num bunker institucional há 6 anos. E por que eu digo que ele está num bunker institucional? Porque não é o Moraes que aparece, não é o Moraes que responde, né? Não é o Moraes que se expõe. Quem se expõe é o Estado, quem se expõe é o Lula, quem se expõe é o Itamaraty, quem se expõe... Vocês entendem? Então as coisas chegam, quando chegam no Moraes, e nos ministros do STF já chegam muito diluídas, mas muito diluídas. E os ministros, a meu ver, estão completamente blindados. Blindados por essas instituições cooptadas, né? Blindados por um executivo que lhe curva a toda hora, e blindados pelo fato de que eles não são pessoas que têm que se eleger, eles não têm, diferente dos outros países aí, eles sequer precisam se preocupar, por exemplo, com essa questão que o Maduro teve que se preocupar agora, eleitoral, de fraudar uma eleição. Quer dizer, eu espero, né, que essa não seja uma preocupação. Mas você pega, por exemplo, a Venezuela, o cara tem que justificar sua permanência no poder eternamente. Os ministros não. Eles estão lá, simplesmente desconectados da realidade, completamente desconectados do Brasil. Eles não precisam estar em contato com o povo, não são políticos de carreira, vocês entendem? Então, quer dizer, há uma blindagem institucional para esses ministros, e eu não creio que eles vão recuar. Então, quando eu vejo esse avanço, ou quando eu vejo essa menção do Trump, eu não vejo com os bons olhos no seguinte sentido, eu vejo como os únicos olhos, é a única coisa a ser feita, não tem mais o que se fazer. Mas, assim como não tinha mais muita coisa a ser feita nos estados totalitários que chegaram num ponto de não retorno. Agora, eu olho para isso com uma tremenda pena de nós cidadãos, porque isso não vai ser um toque que o STF vai olhar e falar assim, opa, peraí, realmente bobeamos, deixa eu ver se a gente volta atrás. Eles já fizeram isso. Nós já tivemos aqui sanções anunciadas, já teve outras manifestações. Quer dizer, o que mais falta para eles se tocarem? Agora o Trump faz essa postagem. Veja, eles não querem nem saber. Eles estão muito confortáveis dentro do bunker institucional no qual nós todos, Estado brasileiro, colocamos esses ministros. Isso me parece ser o maior perigo. Diferente desses demais países onde houve algum tipo de intervenção dos Estados Unidos, ou mesmo do Trump, aqui no Brasil, isso quando chega no Moraes, quando chega no Barroso, quando chega nessas pessoas, já está muito diluído. Eu acredito que eles vão... Essa é a notícia que a gente ouve de gente lá da corte, que eles vão sempre dobrar a aposta. Veja, só para jogar de volta a bola, com um exemplo. Quando houve a regulação das redes, a Globo News contou, a Daniela Lima, da Globo News, deu um bastidor que ela trouxe, dizendo que o ministro Nunes Marques tinha dito que se preocupava com o fato de que o Brasil e a corte brasileira fosse sancionada, e o ministro Gilmar Mendes deu uma bronca, palavras dela, deu uma bronca no Nunes Marques, que aí ele falou, opa, e voltou atrás. Então assim, olha em que lugar nós estamos. Quer dizer, eles não receiam nada, ao que parece. E essa bomba, só para devolver a bola redonda, quem vai resolver, ou quem tem de sair e expor o rosto depois de uma postagem dessa do Trump, não é o Moraes, é o Lula, que teve que botar a cara, a tapa, e nem a tapa deu, porque, enfim, foi lá, tergiversou. Então, assim, os ministros sequer respondem pelos seus atos. Vocês percebem?
Pois a única repercussão que a gente viu até agora do STF foi vazado aí para fontes jornalísticas e os ministros disseram que não, eles vão ficar quietos, não tem que se envolver, porque a resposta é política e o Lula já fez essa resposta. Mas em relação a esse, digamos, pessimismo do Marcília, no sentido de que pode ter alguma consequência mais séria para os ministros do STF, o ex-ministro Marco Aurélio Mello hoje deu uma entrevista ao programa Café com a Gazeta, aqui mesmo no canal do YouTube da Gazeta. Ele disse que Alexandre de Moraes comete o pecado de interpretar a Constituição conforme o momento da decisão que ele está tomando. E também fez o seguinte alerta. Ele disse que Moraes aplicou penas muito severas aos acusados pelos atos 8 de janeiro, prevê tempos difíceis para ele, com a eleição para o Senado no ano que vem. E afirmou o Marco Aurélio Mello, a gente vai ouvir agora, que não gostaria de estar na pele de Moraes. As questões do Supremo precisam ser resolvidas internamente pelo colegiado maior. E lá são 11 cadeiras, são 11 integrantes e nós temos um somatório de forças distintas. Agora precisamos aguardar para ver o que vai ocorrer. Eu não queria, evidentemente, principalmente se tivermos uma renovação maior do Senado Federal, estar na pele do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o problema é o chá que o Marcília estava falando, não é? Que hoje o sistema está dando uma colher de chá, e chá vermelho, não é, Marcília? Para o Alexandre de Moraes, para os ministros, e o Marco Aurélio está falando, olha, essa colher de chá aí vai acabar. Não queria estar na pele do Moraes se for eleita uma maioria aí de direita no Congresso Nacional em 2026. Tá dada a resposta, gente. Vamos começar a trabalhar? E a gente tem que trabalhar para isso. Tem que erguer a nossa voz para a gente encher de gente no Congresso Nacional alinhado com a visão de direita. E eu fico surpreso também ao ver os ministros do STF dando esse bastidor de que eles não estão nada preocupados. Eles vivem mandando esse recado. Não estamos nada preocupados, estamos tranquilos aqui, estamos tranquilos, mas aí eles vão lá e instauram inquérito contra o Bolsonaro, contra o Eduardo Bolsonaro, mesmo depois de já ter sido arquivado, de não ter nada, nenhum crime para ser apurado, eles vão e colocam pressão em cima do Eduardo Bolsonaro, mandam ouvir o Bolsonaro sobre o possível financiamento das atividades do Eduardo Bolsonaro, e eles espanam quando o negócio aperta. Aí eles cobram Itamaraty, cobram resposta de Lula. Como que eu leio o que aconteceu hoje? Eu leio assim, o Supremo quis se preservar, fazer de conta que não estava sentindo o golpe, não quis vestir a carapuça, não quis acusar o golpe, foi lá e ordenou que o Lula ia dar resposta para isso. E o Lula foi e deu uma resposta daquele jeito que o Marcília falou, né? Acho que ele vai abordar aqui, não vou adiantar, mas deu uma resposta muito da ruim. Tosi, eu achei interessante que o Marco Aurélio comentou sobre as eleições, né? Eu não queria estar na pele do Alexandre de Moraes nessas eleições, quando colocar mais senadores de direita e tudo mais, sei o quê. E eu acredito que isso de fato vai acontecer, o eleitor brasileiro vai acordar para a importância do Senado, com a gente batendo no STF todos os dias e todo mundo ressaltando essa importância de ter senadores que se opõem aos abusos do STF. Essa mesma fala foi o final da fala do Trump. Quando ele escreve aqui, ó, o único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Chama-se eleição. E aí ele segue falando, deixa o Bolsonaro em paz. Será, eu me pergunto, o Bolsonaro já ficou inelegível pela reunião com os embaixadores. Eu me pergunto, será que os Estados Unidos de Donald Trump reconheceriam uma eleição sem Bolsonaro? Do jeito que as coisas estão hoje, me parece que não. Um grande aliado de Trump, já Trump mesmo, esse que foi perseguido pelo jurídico, pelo Poder Judicial dos Estados Unidos, agora vem e constata isso aqui. Nas eleições, Bolsonaro precisa estar presente. É o recado que ele está dando. Deixem Bolsonaro em paz. Vale lembrar também, como o Deltan mencionou aqui, ele chama tudo que está acontecendo com o Bolsonaro de uma caça às bruxas. E não tem nome melhor para dar para esse julgamento do STF do que esse. Um julgamento que eles dizem ser pela defesa do Estado Democrático de Direito, para proteger as instituições contra o golpe e tudo mais, que é baseado em uma única delação, não tem fundamento jurídico nenhum. Uma delação essa que já deveria ter sido anulada há muito tempo, por 2 vezes. Mas não, continua essa narrativa do golpe, que é sim uma caça às bruxas. E essa parte me interessou muito quando ele fala caça das bruxas a Bolsonaro, a sua família e seus milhares de apoiadores. Ou seja,
significa que os Estados Unidos não estão olhando só para o julgamento do Bolsonaro, estão olhando para todo o seu entorno, seus aliados, sua família, Felipe Martins, que está preso, as centenas de presos políticos que temos no Brasil. A história dos Estados Unidos foi muito parecida. Pessoas que invadiram o Capitólio e aconteceu o que aconteceu, a mídia pegou isso, a imprensa pegou isso, o judicial pegou isso para colocar na conta do Trump. Ele está vendo o filme se repetir e fala, ó, se continuar desse jeito, não vai rolar, não vai dar certo. E aí, claro, Marco Aurélio fala muito bem quando disse que não queria estar na pele do Alexandre de Moraes diante de toda essa situação. Porque o mesmo filme que a gente já viu nos Estados Unidos está se repetindo aqui, só que eu imagino que aqui eles não vão deixar a história continuar da mesma forma que lá. Curioso que você comentando aí sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui no Brasil. Hoje eu vim acompanhando um desses programas também jornalísticos, ou pseudo-jornalísticos, e a análise que se fazia é o seguinte, veja, porque o que aconteceu lá no Capitólio foi uma baderna, foi uma bagunça, morreu gente lá, é verdade, mas aquilo foi uma bagunça. Aqui o que houve foi uma tentativa de golpe de Estado. Lá que morreu gente, que foi uma confusão, é baderna, tudo bem. Mas aqui não, aqui tem uma outra, é um outro filtro, uma outra leitura. Né? Tentativa de passar pano, né, para condenar aquilo daqui. Bom, vamos às reações por aqui. Quem foi mais rápido no gatilho foi ela, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, a Gleisi Hoffmann. Veja o que ela disse. Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia a continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado Democrático de Direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso judiciário. Lembrando que essa é a ministra que é responsável pela articulação política do governo, né? Que bela articulação responder assim de pronta, a primeira a dar o revide, né? Mas eu até achei ela educadinha, viu, Tossi? Pro padrão Gleisi Hoffmann, eu achei ela contida. Eu acho que ela escreveu, mudou umas palavras ali, se segurou, porque o normal da Gleisi é ser vários graus acima do que ela fez ali. O que mais chama a atenção dela, dessa mensagem dela, é a cara de pau com que eles falam que está sendo seguido devido ao processo legal. É a cara de pau. Quando o Supremo está processando gente sem foro privilegiado, no inquérito instaurado de ofício, sem livre distribuição, por um juiz absolutamente suspeito que é vítima dos crimes, por crimes impossíveis, crimes pelos quais essas pessoas jamais poderiam ser acusados, com provas débeis, provas baseadas na palavra de um delator, quando você só tem ato preparatório, ainda que você tirasse a tese do crime impossível, você só tem ato preparatório, você não tem ato de execução. Ou seja, são várias camadas de ilegalidade. Uma série de camadas de ilegalidade, e aí eles dão para isso o nome de devido processo legal. Deixa eu passar para o Marcílio, mas Marcílio, eu vou passar já com a manifestação do Lula para você comentar, que é o seguinte, o presidente Lula, durante a coletiva após a reunião do BRICS hoje, ele comentou aí as declarações do Trump. Vamos lá. Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Ele estava até falando do Moraes ali, quando ele falou que as pessoas não podem pensar que pode ficar mandando os outros pela internet, né? A gente tem um episódio com o Moraes fazendo isso. Ele mistura os assuntos, né? Ele começou falando do Trump, aí ele foi para a questão das consequências e etc. E não falou nada, né? Ele estava claramente, para mim, essa fala, ela é claramente uma fala que ele estava pensando, putz, o que eu falar aqui vai repercutir em todos os jornais, e em geral eu falo muita besteira, então ele falava uma palavra e media, mas, e por isso foi talvez contido. Agora, realmente, ele tem razão, nós queremos
já o mundo mudou, não está mais na fase de imperador. Como você disse, o problema é que ele estava falando, não era do Moraes, ele estava falando do Trump. Veja, é justamente porque nós não estamos mais na fase de imperadores que os países, eles devem e podem interferir uns nos outros, né? Isso faz parte. Veja, o que o Trump fez não foi uma ameaça, foi uma opinião, claro, uma opinião diplomática, óbvio, que tem repercussões diplomáticas, melhor dizendo, mas foi uma opinião. É a visão dele sobre o fato. E daí? O Lula não deu essa opinião dele? O tempo inteiro o Lula deu essa opinião dele sobre esse ou aquele país. O Lula, ele só... A única vez que o Lula disse que o país tinha o direito absoluto de fazer o que queria e a gente não tinha nada a ver com o assunto foi na Venezuela. O único momento em que ele disse isso foi na Venezuela, quando as eleições lá foram fraudadas. Tirando isso, o Lula se meteu em todos os assuntos de todos os países, inclusive mal. Se meteu e mal até agora. Ele se meteu a ponto de pedir para o Xi Jinping mandar um emissário chinês para ajudar a gente a regular as redes e tratar aqui das questões digitais. Quer dizer, não só ele interferiu nos países estrangeiros, como ele pediu para um país estrangeiro interferir no nosso. Como é que fala em soberania uma pessoa que tem uma visão dessa de mundo? O Lula, ele não tem o menor pudor, né, em fazer esse tipo de abordagem, só que agora foi com ele. Aí quando é com a gente, é aquela história do hipócrita. Quando é com os outros é muito fácil, quando é comigo aí a moralidade muda. Esse é o grande problema, me parece aí do Lula. O Lula, ele não age de modo a nem interferir em todos os países e nem a deixar os países viverem a sua própria vida, né? Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar outra vez que eu estava um dia num debate e com o... Agora me fugiu, mas aquele presidente do PCO, e ele tinha uma defesa do nacionalismo tão grande que ele chegou a dizer, e eu perguntei isso, e ele disse que ele era contra a interferência estrangeira até, por exemplo, na Alemanha da metade do século XX. Imagina só, não, ele achava que a Alemanha tinha que se virar com seus próprios problemas. Óbvio que uma pessoa dessa tem uma visão totalmente radical do que é nacionalismo, e eu acho um absurdo completo, mas enfim, existe, pelo menos ele estava sendo coerente com o argumento dele. Agora o Lula não, o Lula ele é nacionalista quando interessa, ele é intervencionista quando interessa, então o Lula ele não é nada, porque o Lula não sabe o que diz. Se você é uma pessoa que cada hora você tem uma opinião, se a sua opinião sobre as coisas, seu posicionamento é um posicionamento de ocasião, você é uma pessoa que não tem posicionamento nenhum. E é isso que o Lula é. Então, essa fala dele não tem valor nenhum. Nenhum. Porque dar uma opinião, ainda que com repercussões diplomáticas como fez o Trump, a respeito do caso Bolsonaro, é um direito dele. É um direito. Isso não é coisa de imperador, isso é coisa de gente dá opinião. Eu não sei se o Lula sabe disso, mas gente dá opinião. Isso não faz da pessoa um imperador. Faz da pessoa um imperador ele prender os outros por 14 anos porque roubou uma bola de autografada. Isso faz dele um imperador. Faz dele um imperador condenar uma pessoa por outros 14 anos porque pintou uma estátua, faz dele o imperador uma pessoa condenada depois da 16 porque sentou na sua cadeira sagrada ali dentro do STF. Isso sim faz de uma pessoa imperador. Faz de uma pessoa um imperador achar que você, por exemplo, como o Lula já fez, que você não pode ser criticado por jornalistas estrangeiros. Quem não se lembra lá atrás e mandar embora do país o jornalista do New York Times? O Lula já fez isso. Isso é coisa de imperador. Agora, você dá uma opinião sobre um país estrangeiro é algo não apenas que não é de imperador, como algo que o Lula recorrentemente faz. Só não faz a respeito dos seus ditadores favoritos. Então essa fala do Lula, como todas as demais, não tem coerência. Então, hoje ele diz isso, amanhã ele diz. Não vale nada. Ô Tosi, aproveitando essa crítica contundente aí do nosso vô Marcília, eu só queria comentar de novo a fala da Gleisi, o tweet da Gleisi. Eu pedi para a equipe colocar aí a imagem de quando o Lula viajou para a Argentina
E aí, ó, Cristina Livre. Foi lá e pediu para liberdade da Cristina. Eu peguei o tweet da Glaze e fiz um Ctrl-C, Ctrl-V para essa situação aí. Porque a Glaze fica falando que o Trump está equivocado, se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro e tudo mais. Bom, vamos lá. Parafraseando a Glaze, Luiz Inácio está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial argentino. O tempo em que a Argentina foi subserviente ao Brasil foi o tempo de Kirchner, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses naturais. Hoje, ela responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral na Argentina. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado Democrático de Direito que Cristina e seus golpistas tentaram destruir. O presidente do Brasil deveria cuidar dos seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania da Argentina e de seu judiciário. Encaixa perfeitamente, como uma luva. Aí você pode ver que a Glaze não está defendendo o Brasil, não está defendendo o Estado Democrático de Direito, ela está defendendo o Lula, ela está defendendo o Alexandre de Moraes, ela está defendendo a perseguição contra o Bolsonaro. Não é pela justiça, ela não fala da Constituição, ela não usa artigo nenhum, ela não cita o devido processo legal, não, ela cita uma narrativa. E narrativa a gente pega Ctrl-C, Ctrl-V e aplica em qualquer outro caso, assim como a gente pode aplicar nesse caso do Lula, visitando seus amigos do Foro de São Paulo por toda a América Latina, pedindo liberdade dos bandidos. Se prenderem o Maduro, ele ia fazer a mesma coisa. Se daí alguém vai lá e condena e fala que não, tem que defender o Maduro e tudo mais, então aqui é a mesma coisa. E aí o Lula, o que ele faz? Foge da resposta. Quando fala que deixa a gente cuidar das nossas coisas, o Trump cuida das dele, por que não fala do devido processo legal? Por que não defende? Ele é machão para falar contra o Bolsonaro, dos eventos, da sua comitiva, do PT e tudo mais, mas na hora de responder o Trump fica pianinho. Não fala nem 30 segundos sobre o assunto. Na hora de falar do conflito entre Ucrânia e Rússia, vai lá e defende a Rússia e tudo mais, sei o quê. Na hora de falar de Israel e Palestina, fala que Israel é genocida, inventa número, que não sei quantas mil crianças estão sendo assassinadas, que o Hamas está tentando defender a Palestina, mas na hora de defender o devido processo legal brasileiro, foge. Deixa que a gente cuida das nossas questões e o Trump cuida das dele. É muita hipocrisia para esse povo e quem cai nisso é só quem já está comprado, quem já se levou pela onda da ideologia e pela narrativa deles. Você faz lembrar a primeira resposta do Dallagnol, que foi, ele se espantou com a cara de pau do pessoal que invoca o devido processo legal numa circunstância dessas. E um degrau acima ainda da visita a Cristina. Ele mandou um avião para buscar Nadine Heredia do Peru, condenada por corrupção no Peru. Ou seja, ele tirou a condenada que estava debaixo da justiça peruana, que tinha que ir para a cadeia, resgatou ela para o Brasil, impedindo que a justiça peruana executasse a sua sentença condenatória. E agora ele vem falar que quando o Trump critica o que está acontecendo no Brasil, aí seria uma ofensa à soberania. Não, mas o que ele fez lá no Peru, indo tirar a mulher, a Nadine Heredia, aí não, aí tá tudo certo. E mais, essa hipocrisia não é só para o presente, é para o passado. Porque quando ele, Lula, estava sendo devidamente investigado, processado, condenado em 3 instâncias, com todas as garantias, com todas as provas, sendo condenado, quando ele era o réu, ele aceitava de bom grado que a ONU, que a OEA se manifestassem, que os advogados dele, inclusive o Cristiano Zanin, hoje no STF, viajassem o mundo para buscar alianças e países que pudessem defender o Lula, criticar a justiça brasileira que estava cumprindo o seu papel. Ou seja, é hipocrisia, somada hipocrisia, o que mostra mais uma vez que não tem coerência. Não é por princípio, não é por valor, não é por causa, não é por verdade, não é por justiça, é sim por poder, por interesses. Depende sempre de quem está envolvido e de como que eles vão alcançar, reter e ampliar o seu poder. Essa é a verdade. O problema é que ele fica nos colocando nesse eixo do mal, né? Coloca a nação inteira alinhando-se a esses países autoritários e, como eu disse anteriormente, daqui a pouco a gente está que nem a boa parte da população iraniana, se sentindo não representada pelos seus governantes, mas não podendo falar nada porque está o judiciário controlado, está a polícia controlada, está tudo controlado, e aí você vive num país sob o domínio de tiranos e tem que ficar quieto e pagar caro, às vezes, bombas que vêm de Israel, e as bombas que vêm para nós a gente não sabe. Até a provocação que foi feita ali, qual que era a bordoada que viria para o Alexandre de Moraes, a gente falou que é a lei Magnitsky. A bordoada que vem para o Lula, se vier, o problema é que ela pega na gente também, né? Que seriam as tarifas que o Trump vier a impor, tarifas adicionais, por causa desse discurso belicoso, confrontador do Lula em relação
aos Estados Unidos. E o Lula não fala por si, né? Não fala pessoa física, ele fala como presidente deste país. Mas, Marcília, você ia fazer uma outra parte aí. Depois eu quero discordar do Marcílio uma coisa, para ele não ficar só concordando, depois eu quero discordar. Nem falei, já vai discordar. Já estou discordando, já estou discordando. Não, mas eu ia te dizer que eu estava quando esse caso da ex-primeira-dama, né, do Peru, veio à tona, né, eu estive num debate com um advogado dela, e você deve conhecer, e ele disse que não era corrupção, era lavagem de dinheiro só que ela tinha sido condenada. Então, fica só esse registro cômico. Aí tá tudo certo, aí se ela vai de dinheiro, tá tudo certo. Aí sim. De serviço, né? Um rouba, o outro lava. Uma vez eu vi um escritório, inclusive, que ele prestava esse serviço, branqueamento de capitais, era o nome que ele... O blanqueio, né? Blanqueio de ativos. É isso aí. Mas essa turma aí do prerrogativas com quem se debateu, Marcílio, é a turma que disse no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula: se o crime já aconteceu, para que punir? E essa é a política que eles estão aplicando em relação a bandido no Brasil. Se o crime já aconteceu, para que punir? Deixa solto, dá indulto, libera o pessoal, solta todo mundo, anula o processo, o crime já aconteceu. Eles estão levando muito a sério essa máxima, viu? Mas deixa eu agora discordar pontualmente de você. Quando é golpe de Estado, né? Quando na mesa está um golpe de Estado, aí nem aconteceu e eles querem punir, né? Exatamente. Aí é o inverso. Aí é Minority Report aí. Aí eles querem adivinhar, especular e punir os pensamentos das pessoas. É que eles têm lado. Esse é o problema. E eu quero discordar pontualmente de você, Marcília, num ponto. Eu entendo que essa declaração do Trump, ela foi uma opinião crítica, sim, mas ela tem um componente de ameaça. E por que essa ameaça ela é legítima e não ilegítima? Porque o que o Trump está fazendo é uma ameaça, mandando um recado, uma ameaça implícita dele aplicar simplesmente a legislação americana para uma violação internacional de direitos humanos e aplicar dentro do território americano. Quando eles aplicam a lei Magnitsky, aplicando sanções, impedimento de entrar em território americano, impedimento de relacionamento, transações financeiras com instituições americanas, bloqueios de ativos mantidos nos Estados Unidos ou dentro de instituições financeiras americanas, o que ele está fazendo é aplicar a lei americana dentro dos Estados Unidos e nas empresas americanas em relação a pessoas que praticaram violações de direitos humanos, seja onde aconteceu. Agora, o que ele está fazendo é aplicar sanções lá nos Estados Unidos, e é legítimo fazer isso. Quando você ameaça alguém de aplicar consequência legal para o seu comportamento, isso não é uma ameaça ilegítima. Eu chego para um bandido e falo o seguinte: se você estuprar essa mulher, se você matar esse homem, você vai estar sujeito a uma pena de 6 a 20 anos de prisão. Isso não é uma ameaça ilegal. Eu estou simplesmente expressando uma consequência legal, uma ameaça prevista em lei, é uma ameaça legal. Então o que o Trump fez, sim, ele mandou um recado, mas a meu ver, foi sim uma ameaça, mas uma ameaça legal. É uma diferença acho que a gente tem entre você que acha que ele fez mais uma opinião crítica e eu que já leio como uma ameaça velada ou até explícita. Mas 6 a 20 anos de prisão é se levar a bola autografada pelo Neymar, né? Não, homicida não, homicida é menos. Se matar alguém é menos, aí é tranquilo. Aí tá tudo certo. Vamos ver como se matar alguém com a bola autografada pelo Neymar. Eu até quando teve esse caso, eu até falei, já pensou se a pessoa roubar a bola, pintar de batom e sentar na cadeira do Moraes, ela vai ser enforcada em praça pública. Prisão perpétua. Prisão perpétua. Vamos ver como que o ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu ao apoio declarado de Trump, o apoio mais incisivo já feito por ele até agora. Tá aí, na tela. Recebi com muita alegria a nota do presidente Donald Trump, convivi por 2 anos com ele, onde sempre defendemos o interesse dos nossos povos e a liberdade de todos. Este processo ao qual responde é uma aberração jurídica, lawfare, clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente e amigo. Vossa Excelência passou por algo semelhante, foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência. Jair Bolsonaro. E aí ele marcou o Donald Trump, que obviamente
tendo os dois se seguem, né, e têm essa amizade, o Trump vai ver a resposta e daqui a pouco é capaz de ter uma réplica ainda, né? Mas outro Bolsonaro que falou foi o Eduardo Bolsonaro, né, que ele disse que não é só o que teremos essa semana, vem mais coisa ainda essa semana. É isso mesmo, saiu uma notícia hoje também, depois dessa fala do Trump, depois desse pronunciamento do Trump, o Eduardo Bolsonaro vem a público e diz, olha, a Casa Branca, né, ele solta isso para a imprensa publica, que a Casa Branca pediu para que o Eduardo Bolsonaro não se manifeste publicamente sobre as possíveis e futuras sanções a Alexandre de Moraes, porque isso poderia interferir no processo interno deles de aplicação dessas sanções. Isso está lá na imprensa, o Eduardo deu esse bastidor, e ele grava um vídeo e posta falando, olha, vocês viram aí a nota do Trump, não posso comentar muito sobre o assunto, mas eu só digo que essa semana vocês vão ouvir falar mais sobre esse tema daqui dos Estados Unidos, não será a única vez. Ou seja, deu um spoiler aí de que pode ter coisa vindo pela frente. Também vi alguns bastidores de imprensa falando que o Trump pediu para ele mesmo tratar pessoalmente sobre esse assunto do Bolsonaro e do Alexandre de Moraes, ou seja, ele está trazendo a responsabilidade para si. E aí quando o Eduardo Bolsonaro vem a público e fala que de fato a questão de Irã e Israel atrapalhou, que outras prioridades entraram na frente, dá para a gente acreditar, porque agora de fato o Trump puxou isso, fez um post, e a gente sabe que esses posts aí, na maioria das vezes, são próprias palavras dele. Dificilmente uma assessoria escreve algo desse jeito, como é colocado. Então o Trump parece que pessoalizou muito essa questão, o Bolsonaro chama ele de amigo, o Trump também vê essa amizade nele. Eu acredito que de fato as coisas podem piorar e aquelas sanções que o Marco Rubio falou que era uma possibilidade, estavam em análise, de fato podem finalmente chegar. Agora, essa postagem do Eduardo Bolsonaro pode complicar ele perante o STF, né? Porque daí, no processo que o STF move contra ele, vão dizer assim, olha, tá vendo? Lesa pátria, tá lá articulando contra o seu próprio país no exterior, vai ficar inelegível daqui a pouco. Há um risco de que isso aconteça, né, Deltan? Olha, sempre tem risco quando é direita, né, Tosi? Quando é esquerda, aí, meu amigo, aí não tem risco zero. Veja só, imagine a seguinte situação. Imagina que o Bolsonaro reúne mais de 700 influenciadores e eles lançam uma campanha dizendo o inimigo é o STF. Lançam junto um projeto para difusão em massa dessa campanha, dos posts dessa campanha. E mais, dão até um nome para esse grupo de influenciadores, Tô com Bolsonaro. O que ia acontecer? No dia seguinte é todo mundo preso, busca apreensão, investigado, inquérito, no mínimo investigado, inquérito, e várias pessoas iam sair presas daí. Porque seria um ataque às instituições. Isso enquadraria nos conceitos do inquérito das milícias digitais, que foi feito para proteger as instituições contra ataques, inclusive ataques incendiários que busquem destruir as instituições. E vamos supor ainda que nesses posts aí sobre o Supremo Tribunal Federal aparecesse o Supremo em chamas. Nossa, não ia sobrar pedra sobre pedra. Agora, isso está acontecendo nesse exato momento, só que não é a direita, não é o Bolsonaro. Quem está fazendo é o Lula e a turma dele. O PT reuniu mais de 700 influenciadores, lançaram a campanha O Congresso é o Inimigo. Eles postaram o Congresso em Chamas, lançaram um grupo de influenciadores Tô com Lula e ainda um projeto de difusão massiva dos posts dessa campanha publicitária contra o Congresso, ou seja, que enquadraria no conceito de milícia digital. Se vocês perguntarem para o Gui, para o Marcília, para eu, para o Tosi, se isso é legal, nada disso é ilegal. Nem o que a direita fez, nem o que a esquerda fez é ilegal. Isso não é crime. Isso está dentro da liberdade de expressão em geral, salvo algum caso pontual que a gente vai ter que analisar. Mas, em geral, isso é permitido. Contudo, o problema é duplo padrão. O STF tratou isso como criminoso, ou melhor, o STF tratou muito menos do que isso como criminoso quando era direita. Só que agora é esquerda, aí tá tudo bem, aí tá tudo certo. Então a situação é a mesma que você traz agora, Tosi. Quando é o Eduardo Bolsonaro lá no exterior, agora é criminoso. Quando era o advogado Lula, o próprio Cristiano Zanin, quando era a trupe do PT lá fora no exterior, buscando criticar as instituições brasileiras por estarem colocando o Lula na cadeia, aí estava tudo certo. Quando não existia um risco concreto para o STF, eles não viam essa ameaça e eles aplicaram a lei, eles arquivaram o caso contra o Eduardo Bolsonaro. Mas quando eles se sentem ameaçados, aí eles usam o poder, a força do Estado, todo o peso da espada do Estado sobre a cabeça daqueles que eles veem como adversários. E, invariavelmente, essa é a direita. Os adversários deles são o bolsonarismo que eles querem vencer.
Ontem, num recado aos líderes do Sul Global reunidos no BRICS, o presidente Trump ameaçou elevar em 10% adicionais as tarifas para quem quer que se alinhasse às políticas anti-americanas do BRICS. A gente falou sobre isso antes. Lula desdenhou disso hoje na coletiva de imprensa. Ele disse que o assunto não foi sequer tratado entre os líderes. Abre aspas, não demos nenhuma importância a isso, ele disse. E repetiu aquela frase que tanto parece irritar o Trump. O mundo precisa encontrar um jeito que nossas relações comerciais não precisem passar pelo dólar. E foi além. Disse que isso é uma coisa que já não tem mais volta. Aí eu pergunto pro Guilherme, eu já perguntei antes, devia ter deixado para perguntar agora, né, Guilherme? O Guilherme não sabe o que é um galo garnizé, Marcília. Você sabe o que é um galo garnizé, Marcília? Não sei. Bom, deixa eu explicar então aqui agora. Eu sei que eu sou mais velho da Meu minha. avô, estamos juntos. Calma lá. Eu falei pro Tosi quando ele me perguntou, eu falei, olha, já ouvi muito a minha mãe falar, meus avós falarem, mas eu... Se nem o filho, nem o pai, nem o avô sabe, deixa o tataravô Então falar. vamos explicar agora aqui que acontece o seguinte, todos aqui, principalmente aqui na minha cidade, né, tem aqui o operador também que não me deixa mentir ali, geralmente nós tínhamos avós que tinham terrenos, moravam em terrenos, e no terreno, descendente de italiano, e mesmo outros, de todos os povos, tinha o hábito de criar galinhas, as pessoas criavam galinhas em casa. E aí, no galinheiro, tinha várias raças de galinha. Tem o galo índio, que é um galo de pescoço pelado, galo grande, forte. E tem o galo garlinzé, que a gente chama de garlinzé, mas é garnizé, que é um galinho pequeno, parece um mini galo. Mas pensa num galinho brabo que desafia todos, não importa o tamanho, que parte para cima, parte para briga por qualquer coisa, vive apanhando, mas nunca se entrega. Nunca se entrega e ele afronta mesmo, é o galo garnizé. É o pincher dos galos. Então, aí eu fico vendo aí essas palavras aí, essas declarações do Lula e me lembra o galo garnizé do terreno da minha avó, viu? Não é do meu terreno, do terreno da minha avó. O galinho garnizé, viu, Marcília? Que não se enxerga, não enxerga seu próprio tamanho e sai peitando qualquer galão que aparece pela frente. Você sabe o que é galo capão? Ah, gostei da... Devolveu agora, hein? Eu senti o Tosi agora balançar aí. Eu tenho ideia, mas não sei se minha definição é muito correta. Né? Esse horário acho que a gente não pode ainda contar. E tem garotos na sala. Ah, crianças. Idade permitida. Eu não sabia que tinha vindo pro leilão de Classificação galo. etária. Ô, Tosi, manda eles pro quarto que aí eu conto. Ih, rapaz. Aí vê que a relação de vocês aí tá virtual, né? O namoro tá virtual só. Já Eu ia fica botar feio o classificação negócio. etária no programa aqui. Mas é autoexplicativo, acho, né? O tal do galo Sim. capão. Diferente do garnizé. Né? Tem um conto lindíssimo do Monteiro Lobato, que, aliás, é uma das pessoas que o wokeismo destruiu, infelizmente. Tomara que seja recuperado. Acho que o Monteiro Lobato precisa ser urgentemente... as pessoas precisam voltar a lê-lo e a ensinar nas escolas. Mas tem um conto lindíssimo do galo capão, que era um galo que cuidava dos demais, justamente porque ele era assim, e os outros bichos iam sumindo e etc. E é um conto lindíssimo, dos contos mais lindos que eu já vi. Mas hoje em dia, falar em Monteiro Lobato, talvez você vá para o inquérito aí, de algum inquérito do Moraes, até porque ele provavelmente, talvez ache que Monteiro Lobato é alguém antidemocrático que participou do dia 8, certamente não conhece. Bom, Tá todo mundo pesquisando aqui o que é galo capão aqui. Todo mundo no mundo Google aqui aqui. no chat GPT quais são as raças de galo mais famosas para ficar preparado no próximo programa. Mas, ô Tosi, eu só queria ressaltar, achei interessante essa tua comparação do Lula com o galo, né? Porque de fato é como se fosse um pincher mesmo ameaçando o bulldog, né? Tipo assim, o menor país, uma das economias mais fragilizadas do BRICS atualmente, vai lá e fala que é inevitável a gente trocar o dólar por outra moeda, que uma hora isso vai acontecer,
sendo que o Lula não tem a menor capacidade de fazer isso, e o Donald Trump já deu declarações muito claras falando que quem tomasse esse discurso ia sofrer as consequências. Se tinha que ter alguém com esse discurso, seria a China, que é o único país hoje que tem a capacidade de fazer uma outra moeda global, um outro câmbio que não seja o dólar. Que daí é briga de pitbull com Rottweiler, algo nesse sentido, né? Não um pincher brasileiro falando que a gente precisa de outra moeda para fugir do dólar e tudo mais. Eu acho que o Lula, ele só se enrola cada vez mais, sempre que pergunto para ele do Trump, de relações diplomáticas, de relações exteriores, ele só dá corda para se enforcar cada vez mais e fica sempre pior. E sabe o que me preocupa? Esse pincher tá latindo, e quem vai ser mordido vai ser a gente. A mordida do Rottweiler vem na gente. Né? A bordoada não vai no galo galinho Zé, não vai no pincher, vem na gente, né? Bom, nesse documento final aí da cúpula do BRICS, o documento defendeu o Irã, condenou ataques de Israel e Estados Unidos e criticou políticas de aumento de tarifas dos americanos, sem dizer o nome do país. Mas a gente sabe, né, para quem foi o recado. Defendeu ainda a regulação da inteligência artificial, na contramão do que propõem os americanos. E argumentou por mais mecanismos de trocas comerciais e moedas locais como alternativa ao dólar, como a gente viu aqui. Bom, o BRICS parece que está provocando, né, o pessoal do BRICS, uma reação mais dura ou tentando talvez criar o nós contra eles também na geopolítica global. E qual o perigo da gente entrar nessa linha de nós contra eles? Agora temos nós contra eles nas redes sociais, que o Lula quer colocar os ricos contra pobres, nós contra eles na geopolítica mundial, nós alinhados com a China, com a Rússia, com a Venezuela, com o Irã. E os brasileiros estão embarcando nessa nós contra eles. O Deltan falou agora desses 700 influenciadores aí, né, uma tropa treinada pelas milícias de esquerda aí. Mas a esquerda não é boa de rede social, né? Então a gente não tem exatamente uma perspectiva de que tenham muito sucesso, ainda que eles possam estar comemorando um pequeno repique, porque a gente sabe que a esquerda sempre tem menor infiltração, menor repercussão na rede social. Quando dá um repiquezinho, eles falam, opa, acertamos na comunicação, agora a gente vai. E aí dá-lhe falar rico contra pobre, dá-lhe repetir um discurso que eles acreditam que vai dar resultado. Mas como você vê, é o recrudescimento desse discurso de nós contra eles, até na geopolítica mundial agora. Olha, eu me preocupo quem somos o nós. Em qual nós que nós estamos entrando. A gente não está entrando nos países liberais, a gente não está entrando nos países democráticos, a gente não está entrando com os países desenvolvidos, não. A gente está entrando com a várzea, com os países ditatoriais, com os países iliberais, com países em desenvolvimento, que aliás estão evoluindo muito mais do que o Brasil, estão crescendo muito mais do que o Brasil nos seus PIBs. E me preocupa com que lado que a gente está nessa história. E os riscos que a gente corre ao querer enfrentar países envolvidos com esse tipo de discurso polarizando com nós contra eles. Agora, eu quero mesmo escutar o Guilherme nessa, que é o nosso internacionalista. E eu vi que o Marcília estava preparado para falar ali também. Vai lá, primeiros mais velhos. Não, eu ia dizer que eu acho um mito esse negócio de que a esquerda não sabe usar as redes sociais. Eu acho que ela sabe usar as redes sociais, ela não sabe escrever nas redes sociais, mas ela usa as redes sociais melhor que a direita, ela controla as redes. Como é que você pode achar que ela não usa bem? Usa. Aquele que é o dono do controle é que usa bem, né? E não quem é o dono do discurso. Quem é o dono do microfone usa melhor o microfone do que quem fala no microfone. A gente precisa, então, entender e aí quando a gente fala, no início do programa a gente estava dizendo, dizendo que as eleições podem salvar o Brasil no ano que vem. E aí eu fico aqui pensando que, do outro lado, as eleições dependem, tem um dono nesse microfone, né? As eleições precisam, a direita tem capacidade de chegar ao poder se as eleições forem tocadas, mas hoje você tem a esquerda impedindo que as eleições sigam com os candidatos que gostariam de disputá-la, que os candidatos, uma vez eleitos, eles mantenham-se no cargo, que as eleições tenham a mesma capacidade de volume, né, de chegada de volume daquilo que está sendo dito nas pessoas. Hoje, com a regulação das redes e com a possibilidade de que essa regulação das redes seja, de alguma forma, controlada pelo STF,
Porque, vamos lá, a gente não sabe ainda se vai ter um órgão fiscalizador, não está nada claro. Ou se, no caso de ausência de um órgão fiscalizador, quem vai ser? Vai ser o próprio STF. Se não tiver um órgão fiscalizador, quem vai fazer esse trabalho? A PGR. A PGR vai pegar lá os relatórios e chegar e denunciar as plataformas. Para quem? Para o STF. Então a gente tem aqui a possibilidade, a gente teve já na semana passada a notícia de que fizeram lá um grupo de estudos, né, com a filha inclusive do Gilmar Mendes, dentro da Justiça Eleitoral, que esse grupo vai compartilhar material com o tal do centro de integrado, que a gente já sabe o que é um centro integrado para censura. É assim que foi em 2022, assim que foi em 2024. Então, assim, quem que é dona das redes hoje? Quem faz o discurso ou quem tem o controle? Então, é preciso entender que esse é um terreno inóspito. Hoje as redes sociais são um terreno inóspito para a direita, não pela capacidade de que haja falantes, mas do controle. Quem vale mais? O vídeo do Nicolas ou quem pode tirar do ar o vídeo do Nicolas? Vocês entendem? É nesse lugar que a direita também precisa colocar a sua atenção, porque sem dúvida alguma, sobretudo no ano que vem, nós teremos esse controle que a esquerda hoje domina muito mais forte. E se esse controle vier, todos ou a maior parte dos veículos de imprensa tradicional estão com a esquerda. Eu vi uma entrevista com Nizam Guanais essa semana na Veja, em que ele diz, olha, o futuro é da revista impressa. Revista impressa vai voltar com tudo. É uma coisa de maluco se a gente for pensar, mas se a gente entender dentro de uma perspectiva como essa que a gente tem vivido, bom, não sei, talvez possa acontecer. E revista impressa é um troço que está hoje, claro, na mão de quem? Não é da direita. Sobre essa movimentação da esquerda nas redes sociais, né, eu vou colocar aí pedir para colocar aí um tweet ou uma postagem no X, e aí aquilo que o Marcília falou, né? Primeiro ele está falando ali, estão dizendo que um excelente vídeo que mostra Hugo Motta, expõe Hugo Motta e o Congresso da Mamata, mas aí vem aqui, né? Não, ponto. Vamos, ponto. Recuar, ponto. Então começa com o problema de usar a língua portuguesa de novo, né? Que já fez o alerta ali. O pessoal é ruim de português mesmo, na hora de mobilizar. Não! Vamos! Recuar! Tá dado o recado. De português, de política, a gente de não rede sabe nem social, é tudo, né? É ruim de tudo. Me parece que essa esquerda é um pouco esquizofrênica, o Tosi. Eles criam um povo que não existe. Aí o povo quer o nós contra eles, o povo quer o fim da mamata, o povo quer o imposto mais rico. Eu tô para conhecer esse povo, que eu nunca vi esse povo aí na rua. Eu sei que tem uma direita que ouve o que o povo quer, vai lá, faz um vídeo do Pix, por exemplo, que pega milhões de visualizações. Aí tem uma esquerda que cria um povo alegórico, que não existe, para falar que esse povo quer alguma coisa que eles querem no final, só para defender uma narrativa que já é deles. Isso, para mim, é esquizofrenia. Esse povo aí da esquerda, que você não sabe onde tá naquele vídeo de inteligência artificial deles lá. Acho que não, porque é inteligência, né? Aí esse povo dele, não sei se tem muita inteligência. É um povo. Concordo. Mas logo a gente vai ter, segundo a pauta do BRICS ali, um programa comum, talvez, do Sul Global, de regulação da inteligência artificial. E eu fiquei meio confuso ali com aquele português mesmo, porque você pode entender, não vamos recuar ou não, vamos recuar, né? Você tem os dois lados. Já tem uma explicação ali. O que não dá para passar batido hoje ainda no nosso programa, hein? Não, eu ia falar, esse influenciador aí, Thiago, não sei o que, esse cara é meio esquisito mesmo, né? O colega meu que levantou ali alguns tweets, eu não conheço, mas enfim, eu nem tinha notado ali os pontos ali na frase, mas aí na hora que eu projetei, não é possível, mas ele acabou de falar que os camaradas não conseguem se comunicar em português e ali estão uns pontos. Será que não é Telex ou Tosi? Telex, da sua época também, o Telex, não sei o que, ponto. Lembra? Telegrama. Telegram pra mim é do Telegram, aplicativo, não, né? O Telex aí já é coisa do vou lá pra trás, né? Muito antigo. O que não dá pra passar pra batido aí? Alguém tem alguma outra coisa pra mencionar fora do que a gente estava debatendo hoje? Eu tenho. Não dá para passar batido, pessoal, o seguinte.
amanhã o Senado Federal vai votar uma coisa que pode espalhar o crime organizado do Brasil, que vai fortalecer Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, as grandes organizações criminosas do país. O Senado Federal vai aprovar um projeto que vai legalizar, ampliar cassinos no país, tanto digitais como cassinos físicos, com presença física. E nós sabemos, com base em estudos oficiais e internacionais, que o cassino é uma lavanderia de dinheiro do crime organizado. Então, se hoje o dinheiro do crime organizado já é lavado lá pelos shows dos MCs, por algumas lojas que estão lá nas favelas, agora você vai ver o dinheiro do crime organizado circulando por trás daquelas fichas de cassinos. Ah, Deltan, mas é só colocar fiscalização. Não, não é. Todos os grandes estudos mostram que é extremamente difícil você fiscalizar, quer a sonegação fiscal, quer a lavagem de dinheiro que seja realizado por meio de cassinos. Então, o que a gente vai estar fazendo vai ser dar um grande passo na direção do fortalecimento do crime organizado no Brasil. O crime organizado pode ganhar sem disparar um tiro de fuzil e o senador que amanhã estiver apertando ali no sim, ele vai ser responsável depois por mortes, assassinatos, roubos, pelo espalhar de armas, de mortes causadas em duelos aí em favelas entre polícia e crime organizado, a morte de crianças, de jovens que vão ser usuários de drogas, que vão ser fortalecidos esses esquemas criminosos por meio da lavagem que vai ter suas comportas abertas aí por essa votação do dia de amanhã. Se você se importa com isso, a gente está fazendo grupos de mobilização lá nas nossas redes sociais, basta você entrar lá no meu Instagram, nos stories, a gente está chamando pessoas para os nossos grupos de WhatsApp para que a gente possa fazer pressão sobre os senadores que ainda não se posicionaram contra a legalização dos cassinos do Brasil. Se isso é algo que incomoda você, que importa você, entra lá e faça parte da nossa comunidade que está lutando contra isso. Eu postei hoje um vídeo sobre isso, você já pode começar compartilhando, mandando nos grupos, alertando as pessoas sobre essa votação tão importante que vai acontecer no dia de amanhã. Eu tenho uma notícia, só vou ler aqui, não vou nem comentar muito. Teve a eleição do novo presidente do PT, né? Aí saiu a notícia. Eleição do PT termina com soco na cara de mulher em Sergipe. Agressor reagiu após ser impedido de ajudar a esposa no momento do voto. Só constatar isso, né? A eleição deles é assim que funciona. Com soco, porrada, tiro, porrada e bomba, mas os antidemocráticos somos nós. Vai lá, Marcílio. Mas o soco foi impresso ou foi digital? Eu acho que foi físico, viu? Foi físico. É que eles não confiam na urna eletrônica, Marcílio. Oi? Eles não confiam na urna eletrônica lá, na votação do PT lá. Lá é só físico. Não confiam, exatamente. Exatamente. Você vê, a gente está falando de hipocrisia, né? Até isso. Eu acho que o que não pode passar batido é um pouco esse caso que eu até de relance mencionei, do Justus, né? Da família Justus, enfim, que teve a sua filha ofendida, né? E isso... Eu até comentei nas minhas redes, isso não está dentro a meu ver, isso não está dentro da liberdade de expressão, sugerir que alguém possa ser guilhotinado. Agora, também é bom que a gente entenda, ou que de alguma forma a gente dialogue sobre como muitas vezes a gente tem aqui a própria direita, né, a direita e a esquerda fazem discursos que não são coerentes. Então, eu até eu me lembro, eu vi algumas pessoas, por exemplo, de direita dizendo assim, não, precisa ser banido, precisa não sei o que e tal. E algumas pessoas de esquerda falando, liberdade de expressão absoluta, isso é humor, é só opinião, não sejam sensíveis. Então assim, quando a liberdade passa a ser um mero joguete, né, em que depende da ocasião eu defendo de um jeito ou de outro, a gente está defendendo interesse, não a liberdade. Então, acho que isso é um bom sintoma de como nós temos ainda uma discussão muito imatura a respeito das liberdades dentro do país, e acho que esse caso expôs isso de uma forma bastante explícita. Muito bem, agradeço Marcília, agradeço Deltan, muito obrigado também, Kilter. Especialmente a você, obrigado que esteve com a gente no Última Análise e convido você para se tornar assinante da Gazeta do Povo. Estamos com uma promoção de apenas R$1 nos 3 primeiros meses para você degustar a Gazeta. Tenho certeza que você vai querer continuar sendo assinante e apoiar o jornalismo corajoso e independente que a gente faz.
Obrigado pela sua companhia hoje e até o nosso próximo Última Análise.